Boa noite. Neste vídeo eu vou criar um método que vai permitir inserir um registro na tabela users. Para criar um método, eu vou criar na classe da user, onde tenho também um método que devolve todos os registros da tabela users. Eu vou criar um método público e o método ele vai ser do tipo booleano. Isto porquê? Porque vai retornar verdadeiro, ou seja, true, caso o registro seja inserido com sucesso, e falso, caso aconteça algum erro na inserção do registro. Então, será um método do tipo boolean. Vou dar um nome a este método de create user. E este método vai receber como parâmetro um objeto do tipo userModel. Vou dar um nome ao objeto também de userModel. E isto porquê? Porque quando eu inserir um registro, ou seja, no front-end, quando eu inserir um novo registro, os dados vão ser enviados para o controller faz set aos valores do user model e aqui eu vou recuperar esses valores e inserir através de um comando SQL na tabela users. Vou precisar também de um objeto do tipo conexão, onde tenho a conexão com MySQL, então conexão, vou dar um nome ao objeto de conexão também, que será igual a new conexão. Vou precisar também de um objeto do tipo connection para receber essa conexão. Connection, vou dar o nome de con, que será igual à conexão e vou chamar o método que me vai permitir fazer a ligação com o MySQL. Então é o conexão. Vou também criar um objeto do tipo prepareStatement, aqui PS, que vai permitir executar e inserir o registro na tabela users. E agora sim, dentro de um try-catch, vou executar a comunicação com o MySQL. Então, try-catch. Aqui vou criar então a instrução, vou criar uma variável do tipo string, vou dar o nome de query SQL, ou seja, que vai ser igual então à instrução de SQL, que é insert into a tabela, é a tabela users, insert into users, e os campos que eu vou inserir será só o username e o user email. Isto porquê? Porque o ID user é um campo de incremento automático, ou seja, quando inserir o registro, ele insere automaticamente, e o created at, o updated at e o deleted at têm valores também por default. Então aqui será só mesmo o campo username e o user email. E os valores, os values, serão dois pontos de interrogação, ou seja, como é o username e o user email, serão dois pontos de interrogação. E isto, utilizando o objeto prepareStatement, vai também evitar injeções de SQL. Ou seja, aqui será PS. Aliás, PS que vai ser igual à conexão, ao con.prepareStatement. E aqui vou só passar a instrução de SQL. E agora sim, vou efetuar ps.setString, ou seja, set porquê? Porque eu vou inserir na base de dados, eu vou inserir um valor do tipo string, que na base de dados é varchar, então aqui corresponde ao primeiro campo, ou seja, este é o primeiro campo e este é o segundo campo. E o que é que eu vou inserir? Aqui será o username. O username vem de userModel e get username. Da mesma forma para o user email. Também é uma string que vou inserir na base de dados, setString.
o campo 2 e vou recuperar o valor do user model. Ou seja, user model.get user email. E agora é só ps.execute. Vou executar esta instrução. E vou retornar true caso o registro seja inserido com sucesso. Então aqui return true. E se acontecer algum erro, eu vou retornar falso. Então return false. E vou imprimir na consola o erro que acontecer eventualmente. Aqui vou alterar para exceções do tipo SQL exception. Tenho um método criado para inserir um registro e vou testar. Aqui na classe de teste vou instanciar um objeto do tipo userModel e vou efetuar o set aos valores ao userModel. userModel. Vou dar o nome ao objeto do userModel também, que será igual a new userModel. E agora sim vou fazer o set aos valores. userModel.setUsername. É uma string username. Vou dar o nome, por exemplo, de Pedro. Pode ser outro. E o e-mail também. userModel.setEmail. E o e-mail vou indicar que será pedroteste@gmail.com. Vou também criar um objeto do tipo DAOuser, porque é onde criei o método, acabei de criar um método para inserir o registro na tabela users. Então, DAOuser. Vou dar o nome a este objeto também DAOuser, que será igual a new DAOuser. E agora sim, vou chamar o objeto DAOuser e o método para inserir o registro, que é o createUser. E este método recebe como parâmetro um objeto do tipo userModel. Então, vou passar aqui userModel. Uma vez que este método ele retorna um true ou false, eu vou criar uma variável booleana para receber o retorno do método. Então, boolean, vou dar o nome à variável de result, que vai ser igual então a DAOuser.createUser. E agora sim vou só fazer uma pequena validação. If result, ou seja, if result igual a true, esta forma é igual a esta forma também, basta só assim. If result, se for igual a true, ou seja, se inseriu com sucesso, eu vou imprimir na consola system.out. Aqui o system é com letra maiúscula. Registro inserido com sucesso. E caso aconteça algum erro aqui, será o else. Ele retorna false, será o else e erro na inserção do registro. Vou efetuar o teste, colar direito o rato, venho em Run File e o registro foi inserido com sucesso. E cá está o Pedro e o e-mail pedroteste@gmail.com. Vou inserir um novo registro, por exemplo, Emanuel, com o e-mail teste@gmail.com e efetuar um Run File. Registro inserido com sucesso. Se eu não indicar, por exemplo, o user email, uma vez que este é um campo obrigatório na tabela users, ele vai dar erro. Por exemplo, eu vou comentar aqui o user email, vou executar agora um run file, ele vai retornar erro. A coluna user email não pode ser nula. Erro na inserção do registro, ele, como foi falso, ele veio aqui para o else e
imprimiu esta mensagem. Mas, no entanto, eu já tinha inserido o registro Emanuel com o e-mail teste@gmail.com. Vou confirmar se ele está cá na base de dados, na tabela users, e cá está, emanuelteste@gmail.com. No próximo vídeo vou criar o formulário no front-end que vai enviar os dados para o controller, e o controller vai chamar então o método para criar o user e inserir o user na tabela users.